Agora nós vamos para a primeira carta de Jesus no livro de Apocalipse, especificamente a carta escrita para a igreja na cidade de Éfeso. Paulo também escreveu o livro Efésios, mas essa é uma carta escrita por João, inspirado pelo Espírito Santo, sendo uma carta de Jesus para essa igreja. E como eu enfatizei na semana passada, nós acreditamos que cada igreja, das 7 igrejas no livro de Apocalipse, representa um período de tempo da época da igreja. E eu sei que pessoas podem entrar em debate sobre isso, não é meu alvo, mas é uma forma muito boa de organizar a igreja. Eu acredito que Deus colocou isso no livro de Apocalipse. E aqui na folha, na apostila, página 3, eu gostaria de rapidamente ler essa passagem para vocês. Eu não vou ficar comparando a passagem com a história, mas talvez você possa notar algumas coisas. A primeira igreja é essa igreja de Éfeso. E a palavra Éfeso quer dizer desejável. E nós vamos notar como o primeiro século tinha uma igreja desejável. E até hoje as igrejas olham para trás, para o ministério de Pedro, o ministério de Paulo e as igrejas na Europa, na Ásia. E nós desejamos ter o mesmo avivamento, mesma intensidade e mesmo alcance também. É incrível quando você considera os poucos anos já alcançando um território tão grande. Então, aqui na apostila, ou você pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler versículos de 1 a 7, tá? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Um estudo do livro de Apocalipse pode dar muito mais detalhes sobre isso, mas basicamente Deus diz para essa igreja: eu sei que vocês estão me servindo e vocês odeiam falsidade, falsa doutrina, e ao longo da sua jornada vocês estão batalhando pela fé, também sofrendo perseguição. Mas Jesus falando para essa igreja: eu tenho problema, vocês deixaram o seu primeiro amor. E daí ele fala: mas eu sei que também vocês odeiam, ele diz aqui em versículo 6, as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E essa palavra nicolaítas é uma palavra interessante. O significado dá a ideia de uma separação entre a liderança e o povo. É como se a liderança tivesse domínio sobre o povo. Em outras palavras, havia já um movimento no primeiro século para separar demais os pastores do povo, ou, se eu não me engano no português, o clero e os legos. E nós já vamos notar algumas coisas acontecendo para criar a igreja católica. E nós vamos ver isso
provavelmente ainda hoje à noite. Mas Jesus diz, ainda eu tenho problema com vocês. Vocês deixaram o seu primeiro amor. Quando você estuda a história da igreja no primeiro século, especialmente nos primeiros anos, é uma igreja de evangelistas. Todo mundo ama Jesus e quer ganhar os outros para Cristo. E a dedicação é tal que as pessoas estão até vendendo terrenos e seus bens materiais para ajudar uns aos outros na igreja. É uma intensidade de querer ajudar todo mundo. Mas pela natureza da coisa, parece que isso mudou e o povo ficou mais focado na ideia de proteger os ensinos corretos, ou seja, sã doutrina na igreja. E isso é ruim. Nós devemos batalhar pela fé. O livro de Judas enfatiza isso. Mas nós não devemos ficar tão focados na proteção de boa doutrina que esquecemos o nosso primeiro amor, que é Jesus Cristo, e a missão que Ele nos deu, que é para ganhar almas para Ele, ok? Bom, então, vamos chegar aqui na apostila e ver isso. É a primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7, e o significado da palavra Éfeso, como eu já falei, é desejável. E nós entendemos que essa carta representa o período dos anos 30 a 100. E quando eu digo 30, é basicamente desde a vinda do Espírito Santo até o fim do primeiro século. E o Espírito Santo provavelmente não veio no ano 30, ele veio antes. Ele veio no ano 30, pode ser o ano 29, a gente não tem certeza absoluta. Mas como eu falei na semana passada, o calendário que nós temos hoje, que era para começar quando Jesus nasceu, não está 100% correto. Pode ser que Jesus nasceu no ano 4 AC, ou seja, 4 anos antes do nosso calendário que nós usamos hoje em dia. Mas tá bom. Basicamente é um período de tempo de 70 anos, do ano 30 DC até 100 DC. Bom, vamos ler aqui na apostila a descrição profética desse período. Era a igreja apostólica, ou seja, o tempo dos apóstolos. Os apóstolos serviam nas igrejas durante essa época. Era um tempo maravilhoso por causa da dedicação do povo de Deus, com crescimento enorme e a expansão do Evangelho por todo o mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias, porque nós temos um registro inspirado disso. Vamos para o livro de Colossenses, por favor. No Novo Testamento, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ele está falando sobre o que tinha acontecido no primeiro século. E o que ele fala? Então aqui Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está, marca essas palavras, em todo o mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Isso não quer dizer que todo mundo individualmente já ouviu o Evangelho, mas quer dizer que no mundo o Evangelho espalhou bastante. Tipo, Paulo ia para certos lugares e as pessoas já tinham contato com o Evangelho ou com pessoas que já eram crentes, etc. Vamos notar versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Novamente, ele está exagerando
mas só como uma figura. Ele não está mentindo, ele não está dizendo que cada esquilo e cada peixe ouviu o Evangelho também. Ele está simplesmente dizendo que o Evangelho explodiu nos primeiros anos da igreja e foi para várias partes da terra. E nós sabemos de algumas coisas que aconteceram, por exemplo, perseguição. As pessoas em Jerusalém foram espalhadas. Também havia um ano que o imperador romano expulsou judeus e provavelmente cristãos de Roma. E essas pessoas também levaram o Evangelho. E em Atos 8, a Bíblia fala, não os apóstolos, mas o povo da igreja que fugiu da perseguição, fugiu pregando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, na época, o Evangelho era tão novo e tão transformador e tão diferente do que o politeísmo, ou seja, a adoração de vários deuses daquela época, que todo mundo falava de Jesus, falando para qualquer pessoa. A pessoa não tinha a ideia que evangelizar é uma obrigação. Eu preciso falar de Jesus, eu não quero isso. Não, era tipo, você já ouviu o nome desse homem? Ele é o Filho de Deus, e ele foi crucificado, ele ressuscitou, e o Espírito Santo desceu, e nós somos diferentes, e ele nos salva do pecado, ele pode salvar você. Esses deuses de Roma não são nada, adorar o imperador, ele não é nada, é só Jesus. E várias pessoas recebendo Jesus no primeiro século, era algo incrível, incrível. Então Paulo enfatiza essa ideia. Vamos também para o livro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, e nós podemos notar o fim do capítulo. Romanos 10, 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, mas fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quem escreveu essa carta de Romanos? Paulo. Mas Paulo está citando profecias do profeta veterotestamentário Isaías. Então, quando você lê esses versículos, Isaías está dizendo: povos que não são judaicos, que não têm sinagogas, vão ouvir o Evangelho, e esses povos vão ser transformados, e a transformação vai ser tal que o próprio Israel vai ver isso e vai ter ciúmes. Vai ver, mas a gente quer essa operação de Deus entre nós, mas está acontecendo com os gentios que nem praticam a lei. Que é isso? Foi profetizado. Agora, Paulo explica, foi até os confins da terra o Evangelho. Aconteceu mesmo. Voltando para a apostila, diz aqui, os líderes da igreja, claro, batalhavam pela fé. Judas versículo 3, contra falsidades, como por exemplo, circuncisão para os gentios, gnosticismo, a salvação pelas obras, Jesus não veio na carne, a ressurreição já passou e não existe e não existe mais, e outras, ou não existe mesmo, e outras heresias da época. Então, os apóstolos e pastores, etc., estavam ouvindo certas coisas e precisavam lidar com isso no primeiro século. Todas as igrejas de hoje olham para trás querendo imitar esta época. Portanto, faz sentido que o significado é desejável. O problema com esse período da igreja é que com o tempo muitos acabaram deixando o seu primeiro amor, procurando manter sã doutrina. Sim,
mas sem se preocupar tanto com a salvação dos perdidos e a glorificação de Jesus no mundo. Tornou-se um tipo de fundamentalismo frio. Eu digo que nossa igreja é uma igreja fundamentalista. Isso quer dizer que há certas coisas básicas da fé cristã e nós nunca vamos mudar elas ou manipular elas ou quebrar elas para alcançar mais pessoas ou para deixar o culto ficar mais confortável, para não incomodar as pessoas que querem frequentar a nossa igreja. Nós somos fundamentalistas. Isso é bom, só que seu fundamentalismo pode ficar muito frio se você se importar mais com sã doutrina do que a alma dos outros e do que a glória de Deus. E aparentemente, as igrejas do primeiro século chegou a um nível desse, de ficar mais preocupado com a batalha pela fé, ao invés de amar Jesus e o Evangelho. Então, um resumo. E tem vários parágrafos aqui, mas vamos ver esse resumo, daí nós vamos para alguns detalhes dessa época. Essa época da igreja é a única cuja história foi inspirada pelo Espírito Santo, porque se encontra na Bíblia, principalmente no livro de Atos. O foco desse livro são os ministérios de Pedro e Paulo. Se você quiser marcar isso, marca aí na apostila. O foco são os ministérios de dois homens, Pedro e Paulo. Quando você lê o livro de Atos, você vai ler primeiro sobre o ministério de Pedro e depois o ministério de Paulo. Além do livro de Atos, ficamos sabendo de outros acontecimentos pelas epístolas inspiradas do Novo Testamento. A tradição da igreja também nos ajuda a saber até mais detalhes, só que ela não é inspirada. E, consequentemente, se torna difícil dogmaticamente ensinar tudo que vem dela. Esse é o problema em todos os períodos da igreja. Então, é essencial comparar os escritos de historiadores para chegar à melhor conclusão. Então, normalmente, no nosso estudo bíblico, eu abro a Bíblia, eu falo assim diz o Senhor e a gente aceita o que a Bíblia fala. Agora nós vamos ver a Bíblia, mas nós vamos sair e seguir o que historiadores escreviam. Ou nós vamos comparar documentos escritos ao longo da história por pessoas que eram documentos oficiais do governo, etc. E nós vamos ver o que o povo estava falando na época para ter uma ideia da situação da igreja. Isso eu acho muito interessante mesmo, mas só que a gente tem que compreender, nada disto é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, irmãos, eu vejo um erro. Tem certos estudiosos nas igrejas que ficam tão focados na história da igreja, em movimentos diferentes, e falam, aquele movimento era bom, nós precisamos voltar para aquele movimento, e a doutrina daquele movimento. E eu falo para vocês, ainda que seja um bom movimento, eu não concordo. Nós não precisamos voltar para homem nenhum, nem movimento nenhum. Nós precisamos voltar para uma coisa só, a Bíblia. Todo nosso estudo da história da igreja deve provocar em nós o que é que a Bíblia diz, ok? Então, esse é o foco. Por causa disso eu digo que nós não somos, por exemplo, arminianos ou calvinistas, outras coisas. Nós somos biblicistas. E às vezes a gente não tem resposta para algo, mas a gente fala, mas é isso que a Bíblia fala, a gente aceita, entendendo ou não. Às vezes a pessoa faz pergunta, mas explica para mim como Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. E eu digo para a pessoa, eu não sei, é o que a Bíblia fala, eu acredito na Bíblia, mas eu não tenho como explicar isso, não tem como explicar. Vamos continuar. A igreja foi concebida na mente de Deus, mas nasceu em Israel, especificamente na capital, Jerusalém. Eu mostrei para vocês no globo, na semana passada, se vocês puderem imaginar a terra aqui, e tem o Brasil aqui, e você passa pelo Oceano Atlântico até essa região, e aqui tem o Mar Mediterrâneo em cima da África,
e você entra e você vai até a terra de Israel. Jesus nasceu lá, né? Então, muitos quilômetros daqui é onde a igreja nasceu, porque foi Jesus que fundou. Na verdade, ele é a própria fundação da igreja. Agora, entenda algo aqui importante. Essa região de Israel, cidade de Jerusalém, ficava dentro do Império Romano, ok? Eu digo isso querendo enfatizar algo importantíssimo para vocês. Nós não entendemos império hoje. Nós estamos aqui no Brasil. O Brasil é o Brasil. Não existe um império da América do Sul que tem sua sede na Colômbia. Colômbia não manda aqui no Brasil. Você não vê bandeira da Colômbia aqui em Ouro Preto. Você não vê soldado da Colômbia aqui, ou Venezuela, ou Chile, ou qualquer outro lugar. Não, o Brasil é o Brasil, né? Eu estou aqui de outro país, mas eu não tenho autoridade nenhuma aqui para mandar no Brasil. O Brasil é soberano, totalmente independente nesse sentido. Não era o caso quando Jesus nasceu em Israel. Israel tinha um tipo de independência controlada por uma entidade extremamente maior chamada o Império Romano. Romano colocava lá bandeiras, dava para ver as águias de Roma lá, os escudos de Roma, as espadas dos romanos, soldados romanos. Roma mandava, Roma exigia coisas, Roma exigia, por exemplo, tributos, vocês vão pagar esses impostos. E esse fato, irmãos, é muito importante para nós entendermos o desenvolvimento da igreja nesse primeiro século e, na verdade, por muitos séculos. A igreja vai ser extremamente influenciada por esse império. Ok? Então, entende muito bem isso. Israel não era como o Brasil hoje. Não era. Tinha outro grupo que estava lá dentro, mandando muita coisa. Herodes, Pilatos, essas pessoas tinham conexões com Roma. Então, quando você imagina Israel, você pode imaginar a roupa do Oriente, a cultura, mas ao mesmo tempo você tem que imaginar couraça de soldados e capacete de soldados romanos lá. Cada vez que você pensa, por exemplo, na cruz, Jesus não é a única pessoa que foi crucificada, não. Tinha muita pessoa crucificada. Quem crucificava? Os judeus? Não. Lembra, eles foram para os romanos controlavam e os romanos falavam: quem quebra a nossa lei vai ser crucificado fora da cidade para todo mundo ver. Nós precisamos entender isso. Essa era a situação política e cultural da época, e isso influencia o desenvolvimento da igreja. Os romanos não reconheciam a igreja no início. Para eles, era uma seita judaica só. Isso fica óbvio no Novo Testamento. Vamos para Atos 18, por favor. Atos 18. Versículos 13. 13 não, né? 13, né? 13. Tem dificuldades, né? Eu acho que estou no lugar certo aqui. Vamos ver aqui. Atos 18, 13. Vamos para o versículo 12. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio, nada dessas coisas o incomodava.
Então, havia um conflito entre os judeus que não acreditavam em Jesus e os judeus que acreditavam em Jesus. E provavelmente gentios também, claro, mas eles levaram esse problema para os líderes políticos, que eram romanos. E os romanos falavam, mas, bom, se você tem uma briga, beleza, lida com isso, se é só a sua doutrina, para nós não importa, tchau, sai daqui logo. Eles não compreenderam, os romanos não entenderam que o que estava acontecendo entre os judeus estava criando uma coisa completamente nova e não entendida, que ia um dia dominar o Império Romano. Mas naquela época era uma novidade, é uma seita judaica, é uma coisa, sabe, um grupo talvez mais radical, mas dos judeus. Então vocês lidam com isso, judeus. Roma não vai mexer com isso, não. Ao longo dos anos, porém, os novos crentes cresceram na sua influência e Roma percebeu que esse grupo era diferente. Segundo a tradição da igreja, quando o imperador Nero, marca esse nome por favor, o homem é horrível, pedofilia e várias outras coisas, mas ele era horrível, ele utilizou o ódio contra os cristãos para se proteger. O historiador romano chamado Tácito escreveu que Nero acendeu fogo na cidade de Roma em 64 DC, queimando 10 dos 14 distritos da cidade. Nero acusou quem? Os cristãos. Tácito disse que Nero fez isso para gratificar a sua crueldade. Esse mesmo Nero também entregava os cristãos para os leões no Coliseu e acendia os corpos de outros cristãos para iluminar as festas no jardim dele. Então olha aqui, no parágrafo marca o ano 64, ok? Veja bem, compreende muito bem comigo, irmãos, a influência de Jesus. Ele foi crucificado por volta do ano 30. Ele era filho de carpinteiro na cidade de Jerusalém, na nação de Israel, uma naçãozinha. Em mais ou menos 34 anos, por aí, o imperador romano culpa os seguidores de Jesus, dizendo eles iniciaram o fogo na sede do império, Roma. Só para vocês terem uma ideia da rapidez do movimento cristão, a fé cristã, como Deus usou os crentes no primeiro século, e na verdade no ano 64. É rápido, é incrível isso, quando você para pensar, e tanta perseguição já acontecendo, que ele falou, olha, o povo não gosta desses crentes, então vou culpar eles. 12 anos após a morte de Nero, um conflito entre judeus e romanos trouxe a destruição da cidade de Jerusalém e do templo judaico, quando o general romano Tito levou muitos soldados para a cidade. Isso cumpriu a profecia de Jesus. Vamos notar isso rapidinho, Mateus 24. Eu escrevi aqui 12 anos, mas está errado isso. Era o ano 70, mas vamos chegar aqui em Mateus 24. E se vocês notaram qualquer erro na apostila, pode me avisar, tá? Aqui, Mateus 24, versículos 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, aqui que não seja derrubada. Então Jesus disse, esse templo vai sumir, vai ser destruído. E Jesus disse no ano 28, 27, 29, 30, por aí, em algum momento daquela época. E no ano 70 aconteceu, um homem general de Roma, ele entrou, invadiu, um conflito muito interessante,
acabou derrubando o templo. Inclusive, se eu não me engano, foi esse domingo ou domingo passado. Não, esse domingo não. Domingo passado, uma moça brasileira que mora em Israel, ela leva em português, você no vídeo, no YouTube, por baixo do templo antigo para você ver o que existe até hoje. Se você quiser assistir, eu acho que o nome da moça é Aline. É o nome dela, Aline, Paulo? Aline, né? Como fala mais alto? Israel com Aline. Ela não é crente, ela se casou com um judeu, mas ela ensina muita coisa interessante, e se você quiser ver o resultado dessa profecia, você pode assistir o vídeo dela sobre isso, muito interessante. Então foi profetizado e aconteceu mesmo. Você pode ver as pedras lá ainda no chão, blocos enormes que caíram por causa disso. Bom, muitos cristãos já tinham abandonado a cidade por causa da perseguição que eles experimentavam nos dias de Saulo, o mesmo que se tornou o grande apóstolo. E nós podemos ler sobre isso em Atos 8, versículo 1, vou ler para os irmãos. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E nós podemos ler versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então, Paulo atacou a igreja fugiu de Jerusalém, e depois Tito entrou e derrubou o templo, queimou a cidade. Então, só para vocês terem uma ideia das datas e da ordem das coisas. Esse mesmo Tito se tornaria o imperador no ano 79. Então, 9 anos depois de derrubar a cidade de Jerusalém e o templo, esse Tito, ele se torna o imperador de Roma. Após o imperador Tito e alguns outros imperadores, veio a perseguição nos dias do imperador Domiciano, os anos 81 a 96. O apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos nessa época, onde recebeu a revelação que se chama do livro de Apocalipse. E você pode ler, ele menciona até a ilha de Patmos em Apocalipse 1, versículo 9. Então, depois de Tito, chega esse Domiciano, e ele que manda embora o apóstolo João, o último dos apóstolos, o único que, pela tradição da igreja, que não foi martirizado. Toda perseguição não diminuiu o ânimo da igreja. Na verdade, ela só aumentava o desejo de servir a Deus dentro do coração dos cristãos. O historiador Tertuliano escreveu, e pode marcar isso daqui, ele escreveu no ano 160. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. E a ideia é que com cada vez que cai uma gota de sangue no chão, cresce uma igreja. Todos os esforços de Roma e dos judeus para matar os crentes não deram certo. O povo ficou cada vez mais animado. Quando a perseguição terminou, 2 séculos depois, 10%, alguns falam até 15% da população romana se chamava de cristão. Eu acho incrível isso. A influência de Jesus tinha infiltrado quase tudo. Para poder entender melhor o desenvolvimento da igreja, página 4, ao longo dos anos, torna-se essencial notar os eventos principais do primeiro século.
O livro de Atos é a fonte principal e o nome não inspirado dele, completo, é Atos dos Apóstolos. É só que esse nome não revela tudo. Talvez um título melhor para esse quinto livro do Novo Testamento seria o seguinte: Os Atos do Espírito Santo nos primeiros 30 anos da propagação do Evangelho de Jesus Cristo no mundo, através dos ministérios principais de Pedro e de Paulo. Realmente, quando você estuda o livro de Atos, você está vendo o Espírito Santo e como ele operava dentro de um povo consagrado, dedicado, cheio de abnegação, querendo simplesmente servir a Deus. O livro de Atos revela, número 1, a recepção do Evangelho pelos gentios. Número 2, a rejeição do Evangelho pelos judeus. Número 3, a direção geográfica do Evangelho, especificamente através do ministério de Paulo. E número 4, a confusão gerada pelo conflito entre o Evangelho e o sistema religioso fortemente controlado pelas tradições dos anciãos judaicos. O último capítulo, capítulo 28, tem um término em aberto. O resto da história da igreja é para ser escrita por nós. E é interessante, você lê o fim, você lê capítulo 28 e termina, e você não sabe o que acontece com Paulo, você não sabe o que acontece com as igrejas, é tipo, termina. E você fica, e aí, eu quero saber mais o que aconteceu. É como se Deus estivesse falando para você escreve o próximo capítulo.